Não acredite em tudo que você pensa. Como assim, Lisiane? Quer saber mais? Então, vem comigo! Oi, eu sou Lisiane Taufer, mãe educadora, e converso com você sobre educação infantil, dada com respeito, amor e consciência, e sem julgamentos. E eu estou aqui para ajudar você a ter uma vida mais significativa junto com seu filho. Hoje quero apresentar a você um truque mágico que pode fazer uma diferença real na forma como lidamos com os nossos pensamentos e sentimentos como pai ou mãe. Esse truque não envolve varinha mágica, mas pode fazer com que as preocupações desapareçam como mágica. Sério? E qual é esse truque mágico, Lisiane? A ideia é simples, mas pode ser transformadora. É a noção de que você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Como assim? Eu entendo que se essa é a primeira vez que você ouve isso, a ideia de não acreditar em tudo que pensa pode parecer estranha. Na nossa cultura, fomos ensinados que os nossos pensamentos são a realidade e que se pensamos algo, então é assim que as coisas são. Mas e se eu te disser que os nossos pensamentos podem nos enganar? Você já viu essa foto? Provavelmente sim. Isso é ilusão de ótica. O que você vê? Nessa imagem você vê um vaso branco no meio ou um perfil de duas pessoas na cor preta. E nessa outra imagem aqui nós vemos uma mulher mais velha olhando para baixo ou uma mais jovem olhando para cima. Ou mesmo nessa imagem aqui, o que você vê? Um pato ou um coelho? Essas imagens nos dão apenas uma sugestão da ideia de que podemos olhar as coisas de uma perspectiva diferente e que o que percebemos através dos nossos olhos pode estar aberto a diferentes interpretações. E você sabia que algo semelhante pode acontecer com as palavras? Vamos dar uma olhada em um exemplo interessante de um estudo conduzido pela doutora Elizabeth Loftus nos anos 70. Ela conduziu vários estudos sobre isso, e em um desses estudos que ela fez junto com o Dr. John Palmer, eles sentaram os participantes diante de um vídeo de acidentes de carro e depois fizeram perguntas sobre o que os participantes haviam assistido. Quando os pesquisadores perguntaram a velocidade que os carros estavam quando eles se bateram, ou no caso eles usaram a palavra em inglês, smashed, que é bater, esmagar, os participantes estimaram que os carros estavam indo muito mais rápido do que quando os pesquisadores usaram outras palavras como colidiu, entrou em contato, ao invés de bateram, ou no caso, ao invés de smashed. Ou seja, dependendo da palavra que eles usavam para descrever a colisão, a resposta dos participantes mudava. E uma semana depois, os participantes que ouviram a palavra bateu, esmagou ou smashed, quebraram, eram os mais propensos a responder que tinham visto vidro quebrado no filme, no vídeo, mesmo que o vídeo não mostrasse nenhum vidro quebrado. Portanto, isso nos mostra que o nosso cérebro é altamente influenciável e que as palavras podem moldar a nossa percepção. No entanto, a nossa cultura nos ensina que o que pensamos é a realidade. E se acreditarmos que fomos feridos ou injustiçados de alguma forma, então isso é real. Mas e se isso não for verdade? E se entendermos que os nossos pensamentos não são necessariamente a verdade absoluta? Como isso poderia transformar a nossa parentalidade mais fácil? A ideia de não acreditar em tudo que pensamos é uma ferramenta poderosa para navegar nas complexidades das nossas interações diárias, especialmente nas relações parentais. Muitas vezes os nossos pensamentos são automáticos e carregados de julgamentos, e tendemos a assumir que eles representam a realidade objetiva. No entanto, esse nem sempre é o caso. Nossos pensamentos são influenciados pelas nossas experiências passadas, pelas nossas emoções presentes e pelas perspectivas pessoais, o que pode distorcer a nossa compreensão da situação. Não acredite em tudo que você pensa. Eu vou lhe mostrar como usar essa ferramenta. Vamos fazer um exercício que vai nos ajudar a reconhecer os nossos pensamentos julgadores. Mas antes disso, vou falar sobre alguns exemplos que recebi de algumas das alunas do curso Guia da Primeira Infância, de como não acreditar em meus pensamentos realmente as ajudou. E como uma delas mesmo falou, é uma ferramenta extremamente útil, uma das mais úteis que aprendi na minha jornada da maternidade. Essa é a Ana. A Ana tem uma amiga que não estava entrando em contato com ela, não respondia as mensagens ou demorava muito para responder nos últimos meses. E claro, seus pensamentos em torno disso eram: ela não gosta mais de mim, eu devo ter feito alguma coisa que a deixou brava, ela não quer mais ser minha amiga. Ana usou a ferramenta de não acreditar em tudo que pensa e observou que o que ela estava pensando provavelmente não era verdade. Então passou a não se preocupar tanto com isso.
E eis que sim, a amiga dela estava muito ocupada. Ela tinha pego um monte de turnos extras no trabalho, ela tem 2 filhos e tinha muita coisa acontecendo na vida dela. Então, para a Ana, foi muito útil não ter que se preocupar tanto com isso. Agora, vamos analisar esse exemplo da Ana. Eu acredito que é muito mais fácil ter a ideia de que os nossos pensamentos nem sempre são verdadeiros quando ouvimos os pensamentos de outra pessoa, não é? Podemos ouvir o exemplo da Ana e podemos imediatamente pensar em 10 razões pelas quais a sua amiga não entrou em contato com ela durante alguns tempos. A amiga dela pode estar com visita em casa, ela pode estar fora da cidade, ela pode ter brigado com o parceiro e não estava com vontade de conversar, ela pode estar apoiando outro amigo que está passando por momentos difíceis e assim por diante. Você tem alguma ideia do que pode ter acontecido? Não temos ideia, mas com certeza a gente consegue imaginar várias coisas. Agora, você notou o fio condutor e os motivos pelos quais a Ana pensava que a sua amiga não estava entrando em contato com ela? Ela não gosta de mim, eu devo ter feito alguma coisa e a deixei brava. Ela não quer ser mais minha amiga. Eu. É tudo sobre mim. E essa não é uma má reflexão sobre a Ana. Todos nós queremos ser a estrela do nosso próprio show. Então, inventamos razões pelas quais o comportamento de outra pessoa é realmente sobre nós, quando, da perspectiva da outra pessoa, não tem nada a ver ou muito pouco a ver conosco. E quando pensamos que é sobre nós, criamos sofrimento para nós mesmos. Quando a Ana pensa que fez algo errado, ou talvez que a sua amiga esteja reagindo de uma forma exagerada a algo que não parecia significante, a Ana está criando sofrimento para si mesma. Ela fica preocupada com isso, ocupa parte do seu tempo e espaço mental, o que significa que ela tem menos capacidade de estar presente com seu filho. Talvez mais tarde naquela noite o seu filho tenha um colapso de birra e como a Ana gastou muito tempo e energia se preocupando com o que a sua amiga estava pensando dela, ela se sente mais cansada e acaba brigando ou gritando com o filho ao invés de conseguir se conectar e estar calma e estar com ele. Outro exemplo, comentário desagradável dos parentes. Digamos que um parente, uma tia, a sua mãe, a sua sogra, faça um comentário desagradável sobre a maneira como você cria os seus filhos. Isso já aconteceu com você? Seus pensamentos automáticos podem incluir: eles estão me criticando intencionalmente, eles não respeitam as minhas escolhas parentais, minha família inteira está contra mim. Esses pensamentos podem gerar angústia e ressentimento em relação ao parente. Ao aplicar o conceito de não acreditar em tudo que pensamos, você pode se perguntar: e se eles tiverem preocupação genuína? Ou estiverem apenas expressando uma perspectiva diferente? Isso pode abrir um espaço para uma conversa mais construtiva, em que você compartilha suas razões para suas escolhas parentais e também ouve as preocupações deles. Agora, vamos juntos fazer um exercício que vai nos ajudar a reconhecer os nossos pensamentos julgadores. Se você puder, feche os olhos. Obviamente que se você estiver dirigindo, não faça isso. Não precisa, na verdade, fechar os olhos, mas se você puder, isso vai ajudá-lo a se concentrar. Sinta-se confortável, respire fundo, 1 ou 2 vezes, e pense em uma situação recente em que você estava se sentindo frustrado ou chateado com outra pessoa, com o seu filho, com o seu parceiro ou parceira, ou mesmo com um amigo. Não escolha algo muito intenso, apenas algo que tenha te incomodado um pouco. E assim, uma vez que você tenha lembrado dessa situação, conte um pouco da história do que aconteceu para você mesmo. Você pode lembrar um pouco do que disse a outra pessoa, do que ela disse para você, ou do que você queria que ela dissesse e ela não disse? Agora pense quais são as implicações do que aconteceu. Que efeito isso teve em você? Como isso dificultou a sua vida? E o que isso diz sobre você como pessoa? Agora que você trouxe esses pensamentos à mente, mude a sua atenção para o seu corpo. O que está acontecendo com o seu corpo? Talvez os seus ombros estejam tensos, você esteja fechando a mão ou respirando mais superficialmente. Como você está se sentindo? Agora lembre-se do julgamento que você estava fazendo sobre si mesmo ou sobre a outra pessoa alguns momentos atrás. Pense nos pensamentos que você teve durante essa situação. Talvez você tenha pensado coisas como: eles não me respeitam, ou ele está sendo teimoso, ou ela não é mais minha amiga, ou ela não gosta de mim, ou mesmo eu faço tudo errado. Agora, aqui está o truque mágico. Insira a frase:
eu estou pensando que, antes de cada um desses pensamentos. Faça isso com tantos pensamentos quanto você puder lembrar. Ou seja, eu estou pensando que eles não me respeitam. Ou, eu estou pensando que ele está sendo teimoso. Ou, eu estou pensando que a minha família inteira está contra mim. Ou, eu estou pensando que ela não quer ser mais minha amiga. E agora verifique o seu corpo novamente. Há alguma diferença? Há alguma coisa diferente? A minha hipótese seria que, assim como a Ana ou a Maria, nos exemplos que eu falei antes, você provavelmente sente um pouco menos de tensão, um pouco mais de amplitude e um pouco mais relaxada. Apenas observe como isso está aparecendo em seu corpo. E então fique à vontade de abrir os olhos. E vamos falar sobre o que aconteceu. Você começou com seu pensamento de julgamento. Você viu em primeira mão o sofrimento que eles causam. Observou a tensão em seu corpo. E uma coisa realmente importante de entender aqui é que a situação em si não criou esse sofrimento. Nada no mundo relacionado a essa situação mudou nos últimos minutos. A menos que a sua situação tenha sido interrompida pelo seu filho que entrou no meio da sala enquanto você tentava fazer esse exercício. A única coisa que mudou foi a maneira como você passou a pensar sobre o que aconteceu. E você ficou preso em seus julgamentos por alguns momentos, porque eu lhe pedi para fazer isso. Então, quando você usou a frase "eu estou pensando que", você permitiu a possibilidade de que o seu pensamento, que parecia verdade naquele momento, não é, na verdade, a verdade. E quando você usa a frase "eu estou pensando que", você abre a ideia de que pode haver outras explicações potenciais. Você abre a possibilidade de que os seus pensamentos não sejam necessariamente a verdade, mas apenas uma interpretação. E isso pode ajudar a reduzir o estresse e a tensão nas situações difíceis. Eu vou te dar um último exemplo de uma situação comum no nosso dia a dia como pais. A criança que não quer escovar os dentes. Imagine que o seu filho se recusa a escovar os dentes todas as noites. Seus pensamentos automáticos podem incluir: ele está fazendo isso de propósito para me desafiar. Ele não me respeita. Eu sou uma mãe incompetente. Esses pensamentos podem causar frustração e tensão em você. Agora, aplique o conceito de não acreditar em tudo que pensamos. Em vez de aceitar esses pensamentos como fatos inquestionáveis, coloque essa frase na frente do seu pensamento. Eu estou pensando que. Eu estou pensando que ele está fazendo isso de propósito para me desafiar. Eu estou pensando que ele não me respeita. Eu estou pensando que eu sou uma mãe incompetente ou um pai incompetente. Você pode se perguntar: e se houver outras razões para o comportamento dele? Talvez o seu filho tenha medo da escova de dente. Ou talvez ele esteja cansado. Ou talvez esteja apenas explorando a sua independência. Essa mudança de perspectiva permite que você aborde a situação com mais empatia e abertura, menos raiva e menos ressentimento. Então, da próxima vez que você se pegar pensando que alguém não te respeita, ou que está sendo teimoso, ou que o seu filho está lhe provocando, lhe deixando doida de propósito, lembre-se desse truque mágico. Não acredite em tudo que você pensa, porque seus pensamentos podem ser enganosos. Em vez disso, tenha uma mente aberta para a possibilidade de outras interpretações e encontre a curiosidade e a compaixão para entender os sentimentos e necessidade de todos envolvidos. A prática de não acreditar em tudo que pensamos nos permite ser mais conscientes nos nossos pensamentos automáticos e reconhecer que eles não são necessariamente a verdade absoluta. Isso nos dá a liberdade de explorar outras perspectivas, entender as motivações por trás dos nossos pensamentos e os pensamentos das outras pessoas e encontrar soluções mais harmoniosas em nossas relações parentais. Lembre-se de que essa ferramenta pode levar tempo e prática